Pessoal, tudo bem? Esse é meu primeiro vídeo que eu quero gravar sobre a minha vida aqui na Alemanha. Meu objetivo não é fazer um canal sobre vida na Alemanha, é mais só para compartilhar minha experiência aí com quem tem interesse. Às vezes vou falar de algum problema específico aqui, então pode ser que ajude na minha experiência, etc. Então, para começar, por que eu vim para a Alemanha, né? A Alemanha era um sonho, etc. De certa maneira, sim, mas não era um sonho assim, ai, desde criança eu quero. Eu tinha vontade de vir para a Alemanha desde o tempo da faculdade. Eu fiz engenharia elétrica. Se falava muito na época de como a Alemanha era atrativa para quem era engenheiro, etc. De fato, eu acho que ainda não tanto quanto já foi, mas sim. Mas eu não consegui realizar isso na época. Eu acabei tendo uma carreira diferente da engenharia, né? Uma carreira em tecnologia. Que é isso, eu acho que é um ponto que eu vou trazer bastante nesses vídeos que é a minha mudança para cá com uma carreira em tecnologia. É, eu tive uma carreira no Brasil aí de alguns anos e eu tentei crescer o mais rápido possível que eu pude no Brasil. Porque eu tinha uma visão que era muito mais difícil se eu fosse para o exterior, de crescer no exterior, certo? Por vários motivos, né? Você tem uma barreira maior ali. Além do trabalho e a competência que você tem que ter, você tem que superar uma barreira cultural, das pessoas confiarem em você, mesmo você sendo de outro país. Preconceito, às vezes pode ser, etc. Então eu tinha um pouco essa visão antes de vir. Não que alguém tenha me contado, mas era uma coisa que meio que me parecia lógica. E eu acho que eu estava certo nesse aspecto. Então eu tentei crescer o mais rápido possível, até chegar no nível que eu achasse adequado. E eu tive a sorte, ou azar, de não ter me casado nesse período. Então eu não tinha nenhum apego de ter minha própria família, etc. Tenho meus pais, etc., mas não esposa, não tenho filho. Então estava ali com 30 e poucos anos, saindo de um ciclo de uma experiência de gerente há 2 anos, gerente de dados, e eu queria encatar alguma coisa que me levasse para cima. Eu achava que a experiência internacional ia ser muito importante para o meu futuro, né? Se eu quisesse voltar para o Brasil em algum momento. Então eu tinha essa visão meio já de ir para voltar. Hoje eu já não sei mais, mas isso a gente conversa em outro vídeo. Enfim, eu estou morando aqui desde novembro de 2023, então faz um pouco mais de um ano, certo? Ah, essa questão da motivação, né, como eu já disse, eu também eu vim para o exterior uma vez, também passei na Alemanha aqui uma vez há bastante tempo, mas eu não tive a experiência de morar. Então eu tinha essa questão também do morar, não era só uma questão profissional, não morar no exterior, né, e ter que conviver com outra cultura. Enfim, então eu na época eu morava em São Paulo, tinha um bom emprego em São Paulo, tinha uma rotina bem legal, morava numa região. Eu gostava muito de morar em São Paulo, tinha uma vida boa, gostava de acordar domingo para ir na feirinha comer pastel e tomar um caldo de cana, gostava da minha academia, gostava dos restaurantes que tinham perto da minha casa, gostava de ir na igreja, enfim, então eu não tinha assim essa ânsia, nunca tive problema de violência, nunca fui assaltado, então uma das poucas pessoas eu acho que não teve essa experiência. Eu morei lá 7 anos quase. Então eu tinha uma visão positiva de São Paulo. São Paulo é um lugar bem dinâmico. Não só no Brasil, mas assim, de uma maneira global. Acho que o Brasil é um país relativamente dinâmico. Eu acho que São Paulo ainda mais. As pessoas têm lá, trabalham, tem uma cultura de trabalho forte. Então tá. E daí eu comecei a olhar vagas no exterior. Eu pensei, basicamente fiz um shortlist bem básico. Estados Unidos, porque a carreira de tech nos Estados Unidos tem uma remuneração legal, tem muitas empresas legais nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país bem para frente, aí as empresas de big techs que a gente conhece são todas de lá, né? Você tem algumas exceções, mas as que eu tinha vontade de trabalhar eram de lá. E não só a big tech, tem várias outras empresas também têm um nível de tecnologia bem legal para você trabalhar na área de dados. E a outra opção é assim, agora talvez eu possa realizar aquela vontade que eu tinha na faculdade. Então eu botei a Alemanha, sendo que eu já sabia que a Alemanha, a questão do visto seria muito mais simples. E a Alemanha tem uma necessidade de mão de obra maior para a tecnologia. Então eu já meio que já
tinha um feeling ali que a chance de ir para a Alemanha era bem maior que para os Estados Unidos. E a questão da língua, né? Se daí fosse um limitante, que eu achei que não seria, até mesmo porque eu não falo alemão fluente, eu acabei procurando vagas que eram em inglês, né? Então, enfim. Então foi isso aí que acabou surgindo. Eu me inscrevi para algumas vagas e acabei passando no emprego. Essa empresa, era um ponto que eu queria que a empresa bancasse a minha mudança, né? Pagasse lá todos os custos envolvidos no visto, minha passagem, etc. Foi até melhor do que eu esperava. A empresa me chamou para fazer uma entrevista na Alemanha. Eu vim aqui, conheci. Acho que isso é uma oportunidade que nem todas as pessoas teriam. Mas foi uma oportunidade que para mim foi muito boa, que eu vim aqui e vi a cidade antes. Hoje eu moro em Hamburgo. Tive um feeling da cidade. Cheguei aqui, tava 30 e poucos graus, isso em julho de 2023. E a cidade não é quente, assim, né? Agora que eu moro aqui, obviamente aquilo era uma exceção. Mas eu gostei, a cidade era muito bonita, tinha uma clara qualidade de vida melhor que em São Paulo, eu diria. Né? A cidade, uma urbanização mais desenvolvida, né? Em questão de infraestrutura, você tem metrô, etc. E tudo é mais bonitinho, vamos dizer assim. Acho que isso é uma coisa que atrai muita gente do Brasil para a Europa, é esse feeling da cidade ser bonita, né? Acho que a questão da grana às vezes não é tão vantajoso assim, em relação ao custo de vida. Mas enfim. Então, nesse processo de decisão aí, quando eles me fizeram a oferta, fiz uma negociação salarial, tinha esses quesitos aí de eles pagarem a minha mudança, etc. A questão do salário, eu fiz as contas, né, com base em algumas calculadoras de custo de vida, e eu fiz uma negociação que estava abaixo até do que eu queria, tá? Para ter o mesmo nível de vida que eu acho que eu tinha em São Paulo. Mas eu abri mão da diferença ali, porque a vaga era incrível, eu achava que fazia sentido demais para mim, e a experiência, né? Tem certas coisas que você tem que saber lidar. E claro que eu fiquei com bastante receio. Uma mudança dessa é uma mudança internacional, uma mudança grande. Tua vida, você vai ficar longe de todos os teus amigos, longe da tua família, longe de todas as tuas experiências até aquele momento. Então foi uma coisa bem interessante para lidar, assim. Tive uma ansiedade imensa antes da mudança. Imagina, eu não conseguia nem dormir direito. Ia dormir. Que eu fiquei um mês de férias, basicamente. Então eu tava surtando dentro de casa ali nas últimas duas. Não surtando no sentido de estar irritado, era mais de não conseguir dormir. Eu ficava, ai meu Deus, uma mudança grande na vida. Que é uma ansiedade natural, né? Não tem nada de errado, eu acho, com isso. E nesse processo aí, quando eu contei pra minha família, claro que eles ficaram um pouco chocados, assim, mas como eles já sabiam que eu tinha feito a entrevista, eles já estavam vendo o que ia acontecer, né? Eu acho que eu recebi bastante apoio, principalmente dado a posição que eu ia vir. Não era um risco, né, igual algumas pessoas talvez passam, quando não era um risco tão grande, era um risco bem tolerável, eu acho. Claro, teve toda aquela ansiedade do sentir falta do Brasil, da família e tal, mas acho que esse é o trade-off que você tem que fazer, né? Você quer ir atrás de alguma oportunidade, etc. Enfim, então quando eu cheguei aqui, eu tinha quer dizer, antes de eu chegar aqui eu tinha algumas visões da Alemanha. Eu achava que a Alemanha era um país bem moderno em tudo, etc. E quando você fala Alemanha, sempre pensa em excelência, tudo funciona perfeito. Claro, quando eu cheguei aqui a realidade não era bem essa. O que eu acho que era, eu esperava já isso, de certa maneira, porque nunca é o que as pessoas falam, né? As coisas até ali do dia, o trato do dia a dia em certas coisas não é tão diferente. As pessoas ainda são humanas, mesmo em países diferentes. Mas claro, aí você tem as nuances de cada lugar. No Brasil, acho que você tem uma abertura maior nas pessoas, isso facilita bastante. Eu acho que no Brasil a digitalização de serviços é bem melhor que na Alemanha. Você paga menos imposto, pelo menos
de forma aparente você paga menos imposto na Alemanha, que o desconto do imposto de renda é muito maior, né? A alíquota é mais alta, você paga o teu plano de saúde, mesmo sendo público, é como se você pagasse o SUS no Brasil, né? Então tem todo esse tipo de custo, né? O custo do aluguel, eu acho, em relação ao Brasil é mais alto em comparação ao teu salário, que é uma coisa equivalente. Isso também foi uma... Claro que tudo é um pouquinho subjetivo, mas eu tive essa impressão, assim. Mas, do outro lado, né, a Alemanha é, obviamente, muito mais segura. Tem certas vantagens da Alemanha que eu ainda não vivi, né? Que são, basicamente, se você tem uma família, eu acho que na Alemanha, para você educar teus filhos dependendo do setor público, é muito mais fácil aqui, né? É difícil você colocar teu filho numa escola pública no Brasil que seja de qualidade. São poucas, infelizmente, né? Isso é uma e, e às vezes aqui eu sentia que as pessoas eram um pouco mais burocráticas para resolver certas coisas. Que no Brasil, acho que as pessoas têm mais interesse em resolver problema porque elas precisam ganhar dinheiro, precisa trabalhar, então precisa atender mais, etc. Aqui isso eu achei um pouco diferente, assim, quando você vai num restaurante ou vai comprar uma roupa, você não é prioridade, assim, claramente, igual no Brasil, né? Ah, mas, no geral, eu acho que foi um começo bem bom, assim, eu consegui achar um apartamento em um mês e meio, né? O aluguel de um apartamento aqui é um pouco diferente no Brasil. No Brasil, quando você faz uma visita, o cara basicamente já está considerando que tu vai aceitar, mas depende mais de você, né? Dificilmente o locatário vai te negar, exceto por questões de renda, obviamente. Mas se você visita um apartamento e não tem coisa de pagar aluguel, dificilmente vai dar certo, né? Mas aqui, quando quase fosse um processo seletivo, né? Você às vezes vai visitar um apartamento e tem uma fila de pessoas lá para visitar. Você diz lá quando você ganha ou comprova, etc. E você fica na pilha ali de interessados e o locatário vai escolher, basicamente, o que ele quer pelos critérios que ele bem entender. Não é obrigado a fazer nada. Agora, uma questão que é um pouco... Você vai lá, faz o contrato, etc., normal. Né? Aí tem umas coisas que são, acho que um pouco diferentes, e a questão, para mim, assim, que é a mais óbvia é a questão do reajuste. Eu acho que na Alemanha o processo de reajuste é muito mais lento por questões regulatórias. Então é muito comum tu ver gente... A chance de você trocar um apartamento aqui é muito mais baixa que no Brasil, porque se você pega um contrato, o reajuste desse contrato não acontece de maneira tão absurda, vamos dizer assim. Né? Ele é mais, eu diria que na média, por um monte de gente que eu conheço, às vezes não sai de um apartamento que às vezes eles nem tão gostam porque eles estão pagando quase o mesmo aluguel há 10 anos, quase não tem reajuste. No Brasil, isso eu acho muito mais difícil de acontecer. Então tem esse tipo de comentário, acho que é interessante de eu fazer. Eu posso fazer um vídeo depois sobre como que eu faria a busca, né? Não entrando em tutorial, gente, lembra disso, mas como que foi a minha experiência e o que eu aprendi. Minha adaptação no começo, eu tinha um pouco de ansiedade por questão de falar brasileiro. Falar brasileiro, o que eu quis dizer com isso? Desculpa, falar português. Acho que eu estou falando com muitos portugueses que ficam falando de falar brasileiro. Falar alemão, eu tinha um pouco de ansiedade em relação a isso, assim. Que eu estava bem enferrujado, e ainda eu estou um pouco enferrujado. Mas até ir no restaurante, eu tinha um pouco de... Ir no supermercado, perguntar alguma coisa, eu tinha um pouco de bloqueio, assim. Eu acho que isso é normal. Mas aquele cara que está disposto a ir perguntar é o que vai acabar achando. Não importa. Se tu não pode pensar o que os outros acham de ti, etc. Porque senão vai só te atrasar na tua... Foi essa a conclusão que eu acabei chegando. Então, se eu preciso de alguma coisa, eu vou lá e falo, nem que seja em inglês. Tento ali enrolar um alemão. Se a pessoa não fala inglês, eu falo alemão. Pode ser que não seja perfeito, ou sinaliza, dá um jeito. Mas foi uma coisa legal. Também o fato de eu conhecer alguns brasileiros na minha empresa ajudou bastante por dicas, etc. Enfim, então todo esse processo aí.
Mas é isso, essa aí é a história, né, basicamente como que eu vim parar aqui na Alemanha, como que foi aí a minha experiência de maneira bem resumida. Se vocês tiverem algum interesse, quer que eu grave um vídeo, alguma coisa, é só deixar aí nos comentários. E, bem, obrigado aí por ter visto e até a próxima.